Certo. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Iane, de enfermagem, sou uma das coordenadoras da Liga. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do ano da Liga, que vai ser sobre a rigidez e a flexibilização, ética em contextos pandêmicos. E nossa palestrante convidada é a Thaís Ferreira de Araújo. Ela é formada em Direito, com ênfase em Direito Privado, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Médico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, professora assistência nas disciplinas de Ética Médica e Bioética da Faculdade de Medicina da Unicamp. Desde já, muito obrigada e seja muito bem-vinda, Thaís. Oiê, oi gente, oi Iane, oi Matheus, obrigada pelo convite. Primeiro de tudo, né, vou soltar aqui, se ficar ruim o áudio vocês me avisam, tá? Primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer falar em Liga, eu gosto muito, eu gosto da proximidade que a gente acaba tendo na Liga, normalmente as turmas são menores, a gente consegue conversar mais, então já deixo aberto aqui para que todo mundo se sinta à vontade para interromper a aula, para falar, para conversar. Eu gosto bastante de aulas conversadas. Espero que em breve a gente possa ter reuniões presenciais das ligas, mas essa facilitação do momento gravado também a gente não pode negar, né? Que é uma facilitação de acesso. Eu não sei se a Iane leu isso lá, eu nem sei se está escrito isso lá no meu perfil, Iane, mas eu também sou técnica de enfermagem. Eu me formei, fui técnica de enfermagem por 10 anos, trabalhei na enfermaria de emergência na retaguarda lá do hospital, do HC, e também trabalhei na enfermaria de cirurgia do trauma lá no HC. Antes de trabalhar no HC, eu trabalhei no Hospital Estadual de Sumaré, que também é um hospital conhecido aqui do pessoal da Unicamp. Trabalhei antes de Sumaré, eu trabalhei em uma clínica de hemodiálise, enfim. Mas a minha carreira mesmo eu construí na Unicamp, né? Foi onde eu me tornei técnica de enfermagem mesmo. Então, o meu interesse pela área da saúde, ele não foi uma escolha aleatória, ele foi uma escolha de consequência, né? De quem viveu durante 10 anos dentro do hospital e vivia as dificuldades de um hospital público, de um hospital universitário, dificuldades do serviço público. A gente já passou por muitos momentos de estresse, a gente já se preparou para muita coisa, mas aí a gente chegou e eu já não estava mais na Unicamp quando a pandemia chegou. Eu saí da Unicamp, eu me desliguei na pedido de exoneração em julho de 2019 e em março de 2020 a pandemia começou. Pensei seriamente em voltar a atuar, me coloquei à disposição do Ministério da Saúde, né? A gente teve, na verdade, todos os profissionais de saúde tiveram que se cadastrar no Ministério da Saúde para fazer os cursos, para, se fosse necessário, precisar atuar de forma emergencial na pandemia. Fiz isso, não foi necessário, técnicos de enfermagem não foram convocados, pelo menos eu nunca recebi convocação. Outros profissionais foram convocados, enfermeiros foram convocados, médicos foram convocados, farmacêuticos, fisioterapeutas foram convocados. Bom, hoje a minha atuação eu sou especialista em Direito Médico, eu fiz a minha especialização na Escola Paulista de Direito. De lá para cá, de 2017 para cá, eu venho atuando na disciplina de Ética Médica e Bioética da Faculdade de Medicina. Então, o meu foco acaba sendo um pouco mais dentro da medicina mesmo, menos da enfermagem. Felizmente, a enfermagem tem menos processos do que os médicos. Eu só fiz defesa de 2 enfermeiras até hoje, desde que eu me formei especialista, e de muitos médicos, muitos. Então, a enfermagem é minha área de paixão, assim, eu sou apaixonada. Eu, assim, com certeza absoluta, voltaria tranquilamente a trabalhar na área, se fosse necessário. Trabalhei, né, durante esse tempo, saí da Unicamp chorando, enfim. Agora estamos aí, advogando, defendendo profissionais de saúde. Hoje, acabo fazendo mais defesa médica, porque a demanda é contra os médicos mesmo. Bom, a gente vai falar de flexibilização, a ética durante a pandemia, mas a gente também tem que falar um pouquinho sobre como funciona o poder judiciário, né? Porque eu acho que isso falta muito na formação profissional do profissional em saúde, entender como que o judiciário ele funciona
e tudo que acontece no judiciário tem um reflexo para a gente dentro do hospital, né? Eu acho que agora, depois da pandemia, ficou muito mais claro que as decisões judiciais interferem diretamente nas decisões que são de competência dos governos, dos municípios. Muito se falou sobre o STF está interferindo, o STF não está interferindo, o juiz mandou fechar, o juiz mandou abrir, decisão sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que a gente conseguiu entender que os poderes, né, os três poderes, o poder judiciário é um poder que atua ali para garantia de direitos que estejam previstos na Constituição. Então, durante essa pandemia, a gente observou algumas coisas, a gente vai discutir aqui na aula, e aí a gente vai discutir também um pouquinho sobre as normas éticas, né? A Iane me passou que, quando a gente deu um direcionamento da aula, ela disse que esse era um assunto que vocês queriam discutir. Bom, o que a pandemia trouxe para a gente? De uma parte negativa, ela escancarou de forma absurda as desigualdades sociais. Acho que agora, mais que nunca, a gente teve uma noção de como a desigualdade social, o aumento da desigualdade social, assim, causa enormes danos quando a gente está diante de um problema de saúde pública a nível mundial, que foi o que aconteceu. A gente viu também uma péssima distribuição de recursos ao redor do mundo. A gente não está falando só de Brasil. Brasil teve uma péssima gestão da pandemia. Eu deixo aqui bem claro o meu posicionamento em relação a como o Brasil lidou com a pandemia, embora os esforços de algumas autoridades tenham acontecido. A gente não pode negar que a gente teve, de uma maneira geral, uma péssima gestão da pandemia. A gente viu os efeitos da doença e os efeitos em quem perdeu pessoas, né? As pessoas ainda estão, embora a gente esteja saindo da pandemia, o que a gente coloca com bastante aspas, porque hoje a gente já não faz mais triagem, a gente já não testa todo mundo, a gente tudo é uma gripe, é um resfriado, é uma coriza, é um rinite, e a gente não testa mais ninguém, então a gente tem essa falsa sensação de que a gente está saindo da pandemia. Eu reconheço, acho que todo mundo reconhece que melhoramos muito, saímos daquela fase grave, mas ainda existem efeitos para quem teve uma perda que ainda não se curou. A gente tem pessoas que perderam entes queridos e a gente tem pessoas que ainda colhem os resultados dessa doença. Hoje mesmo chegou um caso para mim de uma paciente que quer processar, ela está tentando um processo, uma colega que trouxe esse caso, uma colega advogada, ela está tentando um processo para ver se ela consegue uma cirurgia de troca de prótese de quadril. Basicamente, ela teve um Covid, e eu não sei, gente, eu nunca ouvi falar disso, assim, para mim é um negócio bizarro. Ela teve Covid, e o Covid causou nela uma infecção, não sei se a nível sepse, e isso causou uma infecção no quadril, e ela está com uma necrose de cabeça de fêmur, que ela precisa fazer uma cirurgia meio urgente, tal. Ela é super jovem, 28 anos, e o médico ortopedista que fez o diagnóstico, tal, ele relacionou ao Covid. Então, assim, é um efeito do Covid. Ela tá numa cama com 28 anos, esperando uma cirurgia que ela não sabe quando vai acontecer. Eu tentei alguns contatos na Unicamp para ver se a gente conseguia trazer ela para cá. Ela é de Americana, mas, bom, ortopedia Unicamp, a gente está no meio de uma crise, não tem previsão de a gente conseguir trazer ela para cá de nenhuma forma, né? A gente tem que lidar com as nossas próprias filas. E é um efeito que ela ainda recolhe dessa doença. E fora outras diversas pessoas, né? Pessoas com problemas neurológicos, pessoas com problemas que perderam o olfato, que perderam o paladar, de pessoas que tiveram doenças secundárias à Covid, né? Como AVC, infarto. Então, a gente ainda tem gente colhendo os efeitos nefastos dessa doença, né? A gente escancarou o poder do negacionismo e o poder da onda antivacina. Isso já existia no mundo, mas é um negócio que eu acho que eu não tinha noção de que fosse algo tão forte, tão latente, sabe, tão próximo. Eu comentei com os meus alunos semana passada na aula de ética médica. Chegou um caso para
para a gente lá no escritório de um médico que queria a defesa, um médico que não vacinou suas filhas nunca para nada, elas não são vacinadas de nada. Elas moravam fora do país, eles moravam fora do país, eles vieram para o país há pouco tempo e elas não são vacinadas para nada. E ele também não as vacinou por Covid. E a escola mandou para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar tinha chamado eles para fazer uma entrevista, né, para entender o que estava acontecendo. E aí ele queria uma defesa, alguma coisa que pudesse ser feita para defender o direito dele de não vacinar as filhas. Bom, a minha orientação foi explicar que no direito brasileiro o direito da criança sempre se sobressai ao direito do interesse do adulto. Então, aqui no Brasil, o interesse do menor, ele se sobressai a qualquer interesse pessoal dos pais. Então, não me importa a sua ideologia política, partidária, religiosa. E aí eu expliquei que a mesma decisão do judiciário que fala para o médico, para a enfermagem, pode instalar o sangue nessa criança, testemunha de Jeová, porque ela não tem capacidade ainda de se determinar, colocando a própria vida à disposição, é a mesma decisão que o judiciário dá para os casos de vacina. O Tribunal de São Paulo é bem tranquilo em relação a isso, de que vai vacinar, querendo ou não. Se for necessário que eu retire o seu pátrio poder, que eu retire o seu poder de pai e de mãe, e vacine, eu vou fazer. Então, eu acho que a pandemia escancarou esses casos de negacionismo, enfim. O que é bem grave, eu achei. E danos econômicos que a gente está colhendo ainda, não só a gente, acho que o mundo todo vive uma crise causada pelos efeitos da pandemia. A gente teve muita morte, o número lá do escritório tem uma advogada que faz pedido de pensão por morte. O número de pensão por morte que aconteceu nesses últimos 2 anos, assim, por conta de mortes causadas pela Covid é assustador. A gente só tem essa noção quando a gente vê assim de perto, sabe, o número aumentando. Mas os danos econômicos de um modo geral, né? A gente teve milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas que precisaram de auxílio. Esse auxílio acabou, essas pessoas continuam desempregadas, enfim, recessão econômica e tal. Por outro lado, a pandemia também mostrou para a gente que uma colaboração e um esforço em saúde pública que foi nunca antes visto. Assim, a gente nunca teve um interesse mundial, pelo menos eu não me recordo, eu acho que vocês podem talvez vocês já tenham até discutido isso, não sei se vocês quiserem fazer um apartado, me interromper, pode interromper, mas foi o maior esforço em saúde pública da história, assim. Nunca antes todos os países colaboraram para que alguma coisa desse certo, né? Para que a vacina saísse, para que os testes fossem, as pesquisas fossem aproveitadas, para que cada um fizesse ali um pouco para a gente conseguir o mais breve possível a cura, né? Ou um tratamento para essa doença. Então a vacina veio aí em tempo recorde e tiveram muitas vidas que foram salvas por informação, né? A gente não pode negar que a era da informação veio e a gente teve muita gente que foi salva por isso, porque tinha informação de qualidade, tinha informação segura, porque conseguiu fazer isolamento social, porque se vacinou quando pôde se vacinar, enfim. Então, a pandemia ela teve esses dois lados. Os efeitos da pandemia, eles foram todos. A gente teve efeito na bioética, a gente teve efeito jurídico, a gente teve efeito na organização de leis. A gente teve muita lei sendo feita e sendo publicada que tratavam de questões relacionadas à pandemia, muitas medidas provisórias, muitas leis dos estados, muitas leis federais. A gente teve uma alteração política também, foi um movimento político também, a pandemia, a gente não pode negar. Social, cultural, tudo. A pandemia ela afetou exatamente todas as esferas, acho que da vida social, assim. Bom, se tiver muito rápido, vocês me avisem, tá bom? Não são muitos slides, são poucos slides. Bom, como funciona o acesso ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele é ininterrupto. Então, assim, não houve uma parada do Poder Judiciário durante o tempo da pandemia. Não houve.
O que houve foi uma adequação que foi muito rápida dentro do Poder Judiciário, para que a gente conseguisse levar as demandas para o juiz, para ser apreciados pelo juiz em tempo mais rápido possível. Mas o processo judicial, de uma forma geral, já é eletrônico, então a gente já está nessa era eletrônica, né? A gente ainda tinha muitos atos que eram presenciais, audiências, principalmente, sustentação oral, tal, presencial, mas, de um modo geral, peticionar é tudo eletrônico. O Poder Judiciário não parou durante a pandemia, nem um dia sequer. O que vocês precisam saber sobre o Poder Judiciário? Qualquer pessoa pode levar qualquer questão para o Judiciário. Que não pode se furtar de se manifestar. Existe uma regra na lei que é o Poder Judiciário, a partir do momento que eu levo um problema para ele, o juiz tem que decidir. Ponto. Se a gente tem regra de competência, né? O juiz é criminal, o juiz é civil, o juiz é de família e tal. Mas nas varas que são únicas, por exemplo, você vai numa cidade pequena que só tem um juiz, é o juiz tudão. O juiz faz tudo ali. Ele resolve questão de família, ética, tudo. Ele resolve tudo. Questão de direito médico, de tudo. Ele não pode se furtar de resolver nenhuma questão. Se eu levar para ele um problema que eu estou separando da minha mulher e eu quero dividir o cachorro, a guarda do cachorro, ele tem que decidir. Entendeu? Se eu levar uma questão dizendo, vamos falar em direito médico, que eu preciso de um remédio para minha doença, que é super rara, e essa doença super rara só tem um remédio, que é um tratamento que está acontecendo na Irlanda, experimental, com remédio X, tal, e que o SUS e que a Constituição fala que a saúde é um dever do Estado e um direito das pessoas, e o juiz tem que decidir se é razoável, se não é, se vai dar, se não vai dar, se vai... Tudo o juiz tem que decidir. Essas ações, elas podem ser coletivas ou podem ser individuais. Vocês já devem ter ouvido falar de o partido entrou com uma ação, ou a associação de médicos entrou com uma ação. Sei lá, os residentes da Unicamp entraram com uma ação. Então, as ações podem ser coletivas ou elas podem ser individuais. E elas podem ser propostas por qualquer pessoa, por entes federativos ou por particulares. Então, o próprio Estado pode entrar com uma ação contra uma pessoa, a pessoa pode entrar com uma ação contra o Estado pode entrar com uma ação contra a União, que aconteceu muito, a gente viu muito durante a pandemia, os Estados entrando com ação contra a União para poder decidir coisas relacionadas à pandemia, como distribuição de vacina, distribuição de leito, distribuição de insumo, tudo isso. Você pode levar para o judiciário qualquer questão que envolva garantia ou proteção ou ameaça de algum direito. Você pode levar para o judiciário a questão porque você quer garantir um direito. Então, olha, eu estou querendo garantir o direito de ser internada, ou você pode levar pedindo a proteção porque te negaram a internação e você quer ser internado. Enfim, qualquer questão. E na pandemia nasceu uma era de decisão excepcional, porque a gente colocou juízes na situação que nunca tinha acontecido. Então, assim, eu vou explicar para vocês. Nessa aula, tinha 2 casos para discutir, mas eu tirei esses casos, porque eu acho que fica muito... Peraí. Ai, meu Deus. Eu tirei esses casos para discutir, mas assim, por exemplo, no judiciário sempre foi assim. Vocês já devem ter se deparado de ouvir falar isso. Meu pai precisa de uma vaga de UTI. A gente chega lá no PS da Unicamp. 70 pacientes internados em maca. UTI lotada, retaguarda lotada, UTI com trauma lotado, UTI de transplante lotado, tudo lotado. Meu pai precisa de uma vaga de UTI. Aí o que a gente faz? Eu falo advogados, né? Vamos lá no juiz. Olha, senhor juiz, senhor João, insuficiência renal, grave, 70 anos, tem indicação aqui de leito de UTI, vai precisar de suporte ventilatório, vai precisar de hemodiálise, ele precisa de uma vaga de UTI. O juiz fala assim, o quê? Caneta. Precisa de UTI? Toma UTI. Pronto. Interne. Manda uma ordem para o HC. Internar o seu João em 24 horas, 12 horas, 2 horas. Interna. Dá seu jeito. Na pandemia, a gente viu que o buraco é mais embaixo. Que não dá para o judiciário ficar interferindo todo momento nas decisões que são técnicas. E aí a gente teve várias questões de ação, das pessoas entrando com a ação querendo garantir vaga,
de internação ou vaga de UTI, e o juiz falando, olha, eu não posso interferir nisso. Isso é uma decisão técnica. São os médicos que vão decidir quem vai internar. No HC, eu participei do grupo, do Gabete, a gente chama de Gabete, que é um grupo de apoio em ética médica e terminalidade relacionada à Covid. Foi um grupo criado em razão da urgência da pandemia. Nesse grupo tem emergencista, intensivista, professor de bioética, a Dani, psicóloga, eu, advogada, enfermeiro, tem todo mundo. E a gente se uniu para fazer um documento, que é um documento de alocação de recursos escassos durante a pandemia. A gente sabia que em algum momento o HC não ia dar conta do tanto de paciente que ia chegar. Isso, o mundo já estava acontecendo isso no mundo, então a gente teve um delay, porque a gente conseguiu ver esse delay, né? Na Itália começou, o caos se instalou, a gente foi vendo o negócio apertar aqui, a gente criou esse protocolo. É o protocolo, tem vários critérios que são técnicos. Eu tenho critério de melhor aproveitamento do recurso. Eu não vou pôr seu João de 92 anos que precisa de ventilação em detrimento do Mateus de 20. Eu tenho que ver quem se aproveita melhor desse recurso. A gente teve que decidir isso tecnicamente, então não é quem vai para o juiz pedir. E sempre foi assim. Os juízes sempre decidiram assim. Quem pedir, leva. Ué, se você veio aqui pedir, tá falando que seu pai precisa. Tá falando que seu pai precisa de uma vaga. E seu pai tem um direito mesmo à vaga, porque todo mundo tem direito à saúde. O Estado tem um dever, porque o Estado tem dever de fornecer saúde. Lógico, junto A com B, dê a vaga. Quando chegou a pandemia, os juízes viram que não adianta, a caneta não resolve. A caneta não resolve o problema de saúde pública. A caneta não resolve um problema que é global. Não adianta você vir com uma caneta mandando eu internar o seu José de 82 anos, porque eu tenho 3 pacientes de 18 aqui, que vão aproveitar melhor os recursos. Gente, estou falando isso, mas assim, dentro de critérios muito, muito técnicos. Estou falando de orelhada. Mas se você olhar lá, tem várias escalas mundialmente reconhecidas, que são as escalas que são utilizadas, que são determinadas pelo próprio CFM. São escalas internacionalmente reconhecidas de recurso, de paciente que precisa de UTI. Como a gente decide que um paciente vai para a UTI? Essa decisão é técnica, essa decisão não é pessoal. Eu gosto mais desse cara aqui porque ele estuda aqui na Unicamp. Talvez você use isso como um dos critérios quando a gente fala do princípio da justiça. Eu, que sou funcionária da Unicamp, que trabalho lá, que sou técnica de enfermagem, será que eu tenho prioridade de internar na enfermaria que eu trabalho, que eu trabalhei 24 horas, que eu dei plantão, que eu dou plantão, se eu estivesse falando de alguém que está lá, dei plantão aqui 18 horas, vi amigo falecer, a gente perdeu amigos, entendeu? A gente perdeu amigos. Será que depois de superado todos os critérios, será que o critério da justiça na bioética a gente não poderia utilizar? Mas, enfim, a gente criou diversos protocolos e outros hospitais também criaram diversos protocolos. Estados criaram protocolos, municípios criaram protocolos. E a gente viu essa mudança aí de decisão do Poder Judiciário. Bom, o que o Judiciário foi levado para o Judiciário na pandemia? Tudo, gente, tudo. Tiveram alguns temas, lógico, que foram mais urgentes, né? Liberação de recurso foi urgente. Então, assim, você viu muita canetada de judiciário falando libera o FGTS para as pessoas, libera auxílio emergencial, manutenção de medida de isolamento. Teve muita decisão sobre medida de isolamento. Muita decisão. De gente querendo descumprir, de gente querendo motivo para descumprir, e do judiciário ali fazendo balizamento, dizendo não é para descumprir, porque a decisão é técnica. A gente teve uma revisão do sistema. Revisão seria um sonho, né? Seria meu sonho, uma revisão do sistema prisional brasileiro, seria. Mas a gente está bem longe de uma revisão do sistema prisional, infelizmente. Mas, enfim. A gente teve revisão de decisões de prisão de pessoas por conta da emergência da pandemia. Então, a gente teve muita decisão. Eu não atuo na área penal, mas eu sei que tiveram muitas decisões que liberaram pessoas,
Decisões, por exemplo, suspendendo prisão de devedor de pensão, por exemplo. Então, assim, qual que é o benefício de eu prender um pai de uma menina que vai morrer na cadeia de Covid porque não paga pensão e aí ela fica sem pai? Tipo, a gente teve que... O judiciário teve que se debruçar sobre isso. Então, teve muita... Essa decisão foi legislativa, essa suspensão de prisão, mas o judiciário já estava decidindo que a prisão era uma medida extrema. A prisão do devedor de pensão, por exemplo, ela só era domiciliar. Quando tinha, era uma prisão domiciliar. E todas as questões relacionadas à pandemia, gente, tudo. Liberação de leite, exame, suspensão de contrato. Então, a gente teve lei que suspendeu o contrato de locação. Não podia despejar ninguém na pandemia. Revogaram esses dias essa lei. A empresa de turismo não precisava devolver dinheiro de pacote até o final de 2022. Tiveram decisão sobre tudo relacionado à pandemia. Então, assim, teve muita coisa. No direito de família, nossa, o que teve de decisão de revisão de visita? Porque o pai tá saindo, porque o pai tá indo pra festa, quer vir aqui buscar. Era de tudo, a gente teve de tudo. Algumas questões que foram analisadas especificamente pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Gente, suspensão de prisão por dívida de alimentos, eu acabei de falar. Decisão por fechamento de igreja, teve muita decisão. Teve decisão de âmbito municipal, estadual, porque as igrejas tentavam se colocar como serviço de necessidade, né? Enfim, teve muita decisão pelo fechamento, né? Entendendo que não era serviço de necessidade. Período de carência de plano de saúde, teve muito contrato revisto por isso, por causa de carência. Tratamento domiciliar de muitos pacientes, então teve muita decisão obrigando o plano a mandar as pessoas para casa e tratar em casa por conta para liberação de leitos. Teve decisão, por exemplo, impedindo acompanhante de idoso com Covid, porque existe o Estatuto do Idoso, que garante o direito do idoso ter um acompanhante, certo? Mas e se o idoso está com Covid? Ele pode ter um acompanhante? Isso foi levado para o judiciário. É o judiciário que tem que decidir que interpretação a gente dá. Porque o hospital falava assim, eu não posso te pôr saudável dentro do quarto com um paciente com Covid. Tipo, é óbvio. Não, mas meu pai é idoso, ele precisa. Então, o que a gente garante? O judiciário teve que se debruçar. Teve um homem que foi preso em Ribeirão Preto, que ele estava organizando uma festa chamada Corona Trance. Isso assim, gente, em junho de 2020, sabe? Tipo, julho de 2020. Enfim, habeas corpus, um monte de gente que estava presa conseguiu habeas corpus, porque o sistema prisional do Brasil, não é surpresa para ninguém, está falido, e essas pessoas estavam correndo riscos desnecessários. Paciente imunossuprimido em presídio. Não tem razão, assim. Você tem que mandar o cara para casa, você tem que pôr o cara dentro de casa. Um paciente soropositivo, um paciente com tuberculose, um paciente dentro de uma cela com 34 pessoas, tipo, não, assim, teve que o judiciário se afirmar. Claro, a gente não teve só decisão bonita, gente. O judiciário, preciso dizer que o judiciário brasileiro, ele é masculino, ele é hétero e heterotop, e ele é machista, ele é punitivista, então a gente não está no mundo das flores aqui. A gente teve muita decisão boa, mas a gente teve muita decisão ruim, assim, também. Mas, enfim, só para vocês saberem, o judiciário teve que se debruçar sobre todos esses assuntos. Não teve como fugir. Bom, eu trouxe aqui, ó, só para vocês terem ideia de algumas decisões no TJ São Paulo. Isso aqui é do site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ó, homem com Covid não cumpriu isolamento social, pagará indenização por dano moral coletivo. Gente, isso aqui foi decisão desse ano, 20 de janeiro. Decisão desse ano. Isso significa que o cara está em 2022 com Covid dando rolê na cidade. É isso. Tipo, depois de 1000 informações. Mulher vai indenizar o município de Guarulhos porque ela burlou o sistema de vacinação. Ela mentiu dados. Ela burlou o sistema para conseguir se vacinar antes de todo mundo. R$50 mil de indenização. O Estado não vai ressarcir o custo de uma internação particular por Covid. Essa decisão, eu lembro que eu li ela
essa família queria que o Estado pagasse uma conta no hospital, eles internaram o pai num hospital lá de São Paulo, particular, e porque eles falaram que quando eles foram no SUS, estava lotado, não tinha vaga. E aí eles internaram particular, por conta deles, e aí eles foram cobrar o Estado, tipo, olha, ficou uma conta de mais ou menos uns 130 mil reais, mais ou menos, essa internação. E aí eles foram cobrar o Estado e o Judiciário teve que decidir e decidiu que o Estado não tem responsabilidade, foi uma opção da pessoa. Ela não ficou sem atendimento. Ela não teve o atendimento que ela achava adequado. É igual a gente chegar no PS. Ah, eu não aceito essa maca. Vou dar um pulo ali no centro médico particular, porque eu entendo que essa maca do PS não está adequada. Então, né? Por que eu vou ficar aqui? Vou ali no centro médico, depois eu cobro do Estado. O Estado falou, opa, não, negativo. Ó, rede social não vai indenizar porque ela apagou post com desinformação sobre a Covid. Veja, a pessoa vai lá e posta uma desinformação, nem preciso dizer quem vota, esse povo, né? Vai lá e posta uma mentira qualquer sobre a Covid. A rede social apaga Facebook, Instagram, Twitter. A pessoa ainda vai processar porque a pessoa apagou minha postagem. Apagou minha postagem. Eu quero dinheiros. Eu quero dinheiros porque você apagou uma postagem que era uma mentira, mas e daí? Aí vai o judiciário se manifestar sobre isso. Olha, então, lindo, não dá, você não tem direito de pedir indenização. Aqui, um médico que foi ofendido após entrevista sobre cuidados relativos à Covid será indenizado. Veja, a pessoa, o médico que vai numa TV, dá uma entrevista falando dos cuidados do Covid, isolamento, lavar a mão, nananana, a pessoa vai para a rede social e detona o médico. Eu tenho um processo bem parecido no meu escritório, que é de um médico aqui de Campinas, que atendia numa cidade aqui perto, que atendeu uma mulher no pronto atendimento, e essa mulher estava com sintomas gripais, mas ainda sem nenhum sinal de Covid. Ela tinha coriza e dor de cabeça. Ele orientou os cuidados de praxe, medicou com o que tinha, né? Que na 2020 a gente ainda estava com final de 2020 já, mas a gente ainda não tinha vacina e tal. E ele suspendeu os remédios que ela estava tomando, o kit Covid. Ela estava tomando um kit de ivermectina, hidroxicloroquina e tal. E aí ele suspendeu e falou, olha, não tem evidência científica disso, para de tomar, fica sinal de alerta, né? Sinal de alerta, se tiver piora, volta aqui, tal, que é o padrão. E aí o marido dessa mulher foi no Facebook e ele postou um vídeo, ele é bem conhecido nessa cidade pequena, ele postou um vídeo. Gente, ele xingou esse médico, olha, de abençoado para cima. Ele expôs o nome do médico, ele expôs foto do médico, ele expôs o carimbo do médico, ele fez um vídeo, e aí as pessoas, tipo, teve 190 compartilhamentos. E aí também só aquele chorume que a gente já sabe, de comunista, só podia ter formado em universidade pública. Vocês, viu, gente? Vocês, tudo doutrinado. Formado em universidade pública, doutrinado, nananana. A gente entrou com um processo contra ele. Ele pediu uma audiência de conciliação. Ele apagou o post já. Sim, na hora que ele recebeu a notificação, ele já apagou. Mas ele pediu uma audiência de conciliação. E esse médico nem quer dinheiro, nem quer nada. Ele só quer que ele faça uma retratação. A gente vai fazer essa proposta na audiência de conciliação. Ele tem que fazer uma retratação. Enfim. Mas tem isso. Gente, tem milhares de processos desses, assim, tipo, foi um show de horrores para a classe da saúde essa pandemia, tanto para a classe médica quanto para a enfermagem, assim, foi um show de horrores. A gente nunca foi tão atacado assim na história do Brasil do que agora na pandemia. Bom, no âmbito nacional teve de tudo também, tá? O STJ teve que se falar sobre álcool falsificado, álcool em gel falsificado distribuído para município, EPI para profissional de área indiretamente ligada ao setor de saúde. Então, se o segurança do hospital tem ou não direito de receber EPI, sabe assim? Esse tipo de coisa.
várias vezes o STF, né, teve que pedir informação detalhada para algum estado sobre a situação da pandemia, porque estados escondendo dados. Enfim, no âmbito nacional tiveram que ser tomadas diversas medidas, como que seriam os atendimentos às pessoas moradoras de rua, em situação de rua, né? Em Santa Catarina, por exemplo, né, os servidores foram autorizados a levar criança para casa, criança que mora em instituição. Então, eles teve várias decisões, gente, no Brasil inteiro, assim, muita decisão. O PJ do Pernambuco teve que suspender uma greve de enfermeiros, porque a galera resolveu fazer uma greve no meio da pandemia. Assim, eu entendo o direito de greve, direito garantido, constitucionalmente garantido, mas, eticamente falando, uma irresponsabilidade a gente fazer uma greve num momento como esse. Bom, aí a gente entra na questão da aula, que é do ponto de vista da ética. E aí eu estou falando de ética médica, mas ela fica aqui a ética em saúde. Vocês acham que afrouxou? Vocês acham que mudou alguma coisa? Teve regra que mudou? Não teve? O que vocês acham? Assim? Vocês acham que ficou mais pesado ou que não? Que a galera tá meio fazendo o que quer? Queria saber de vocês, assim. O que vocês pensam? Vocês acham que afrouxou? Não. Ó, trouxe alguns dados, vai. Ah, pode falar. Matheus? Então, eu acho que uma coisa bem interessante é que eles prezaram muito pela questão da autonomia do médico, e aí, tipo, se o médico tem autonomia, faça o que ele quer e a gente meio que não julga. Então, a gente não decide, a gente não precisa decidir. O médico decide e é isso. Eu acho que nisso é um certo afrouxamento, né, das decisões. A gente teve, na verdade, o que eu acho que a gente teve, na verdade, foi uma deturpação do princípio da autonomia do médico. Isso retoma a uma medicina paternalista que a gente tenta combater diuturnamente. A gente tenta mostrar que isso mudou, que a sociedade mudou, e que, embora ainda muito paternalista, e não só a medicina, as outras áreas da saúde também são, a enfermagem também é a gente que decide como o paciente vai tomar banho, é a gente que decide como a gente vai fazer aquele curativo, é a gente que decide como, tudo é a gente que decide. Os horários que a gente vai dar medicação para aquele paciente, o horário que ele vai tomar banho, isso era uma questão que eu tinha muito lá na Unicamp, que a gente discutia muito, porque na Unicamp tem uma escala de banho. Então, assim, o horário que o cara vai tomar banho depende do horário que tá, o leito que ele tá deitado. Se hoje ele tá deitado no leito A, ele toma banho às 10, às 8. Se ele tá deitado no leito B, ele toma banho às 8 da noite. Só que aí é o seu João, que tomou banho a vida inteira às 6 da manhã. Ele sempre levantou às 6 da manhã e tomou banho. Sempre. Então, existe uma deturpação muito grande da autonomia do profissional e da autonomia do paciente em todas as áreas. Na medicina, isso virou uma questão política. Isso virou uma questão política. A gente teve uma apropriação política do argumento autonomia para empurrar a goela abaixo das pessoas esse autoritarismo na prescrição de medicação. Foi isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida de que foi isso que aconteceu. Então, eu acho que não teve um afrouxamento. Pode falar, Vitor. Não teve um afrouxamento desse princípio da autonomia. O que teve foi uma deturpação do princípio da autonomia, tanto por pacientes quanto por médicos, entendeu? Porque o paciente também acha que o médico é drive-thru e eu vou lá e peço o que eu quero, porque eu tenho direito de pedir o que eu quero, e o médico que acha que o paciente é um Zé Ninguém, que quem te deu autorização para me questionar. É isso, a gente teve uma deturpação completa do princípio da autonomia. Pode falar, Vitor. Pensando nessa questão da autonomia, quando a gente pensa na palavra autonomia, me vem um pouquinho à cabeça que é muito mais um acordo social, um acordo tácito do que algo que é estabelecido juridicamente. É isso mesmo ou a gente tem algum tipo de convenção, algum tipo de lei que estabelece que o médico tem autonomia no tratamento e nas demais práticas de cuidado? A gente tem a gente não tem uma lei que fala que o médico é autônomo ou uma lei que fale
que o paciente é autônomo. O que a gente tem no Brasil é um conjunto de normas que se formam e formam uma árvore de normas que estão ligadas entre si. Então, por exemplo, do ponto de vista da Constituição, se a gente pensar, vamos lá, é um pouquinho de aula de direito, eu sei que é chato, vocês odeiam e tal, mas vamos lá. A lei é uma pirâmide. O sistema legal brasileiro ele é uma pirâmide, certo? No topo da pirâmide, a gente tem a Constituição. Nada acima da Constituição. Para baixo da pirâmide, a gente vai tendo as outras leis. Lei federal, lei estadual, resoluções de conselhos de classe aqui embaixo. Então, assim, não tem nada daqui para baixo que possa conflitar com a Constituição. Por isso que vocês ouvem muito falar assim, o STF julgou uma DIN, uma DPF, tipo, uma ação direta de inconstitucionalidade da lei e tal. O STF diz que é inconstitucional tal coisa. Por quê? Porque o STF é o guardião da Constituição. Então, todo o sistema legal brasileiro ele tem que estar de acordo com aquilo que era a intenção da Constituição quando ela foi prevista. Certo? Certo. O que a Constituição fala? A Constituição fala em direito, em preservação da dignidade. Olha só, dignidade é um termo super amplo, né? O que é dignidade? O que é para você, Vitor, viver com dignidade? O que é para mim, Thaís, viver com dignidade? Dignidade, direito das pessoas se autodeterminarem, direito das pessoas escolherem partido político, direito das pessoas não serem associadas contra a sua vontade. Então, a Constituição, ela já cria um monte de princípio mesmo, de regras, que dizem que a pessoa ela é livre. Ela é livre e a liberdade é um direito fundamental. Então, a tirar a liberdade de alguém, seja a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, todo tipo de liberdade é garantida pela Constituição. Claro, com limitações. Porque a gente libera, você é livre, mas você não é livre para tudo, porque a gente está dentro do sistema de direitos. E aí a gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, que está embaixo lá na pirâmide, mas tem validade, tá, gente? Eu digo que ela está embaixo porque ela tem que obedecer a tudo que está acima dela. A regra é o de baixo obedece tudo que está acima. Mas a resolução, por exemplo, médica, fala que o médico ele é autônomo para escolher o tratamento que ele achar adequado para o paciente. Então, é isso que a gente está discutindo, o conflito da Constituição, que está lá em cima falando que o paciente é livre, está total, liberdade de escolha, né? E do médico lá embaixo, mas também dentro do sistema legal, tá? Eu falo lá embaixo porque é uma lei inferior à Constituição, que também tem garantias de autonomia. Então, assim, para o médico, Vitor, ele tem autonomia para indicar o tratamento que ele achar adequado, ele tem essa autonomia, mas o paciente também tem autonomia de recusar um tratamento. Isso, assim, hoje já está bem mais claro. O CFM mesmo já editou resolução que fala da recusa terapêutica. Então, o paciente hoje pode recusar o tratamento, isso já está previsto. O médico pode recusar tratar um paciente também. Então, o médico também tem direito a se recusar a tratar essa pessoa. Então, a gente... eu acho que é um acordo social, mas ele também é uma questão legal. O fato é que aí é difícil para os médicos, quando eu falo isso. Você é um prestador de serviço, cara. Você é um prestador de serviço. Eu não contrato um jardineiro e falo assim pro cara, chega aqui, faz o que você quer. Faz aí. Tipo, eu não falo isso. Eu falo pro cara, olha, tá vendo essa árvore aqui? Eu gosto dela. Essa árvore aqui eu não vou deixar você... Essa árvore você não mexe, tá? Isso daqui você não mexe. Hoje o paciente, ele pode chegar no médico e falar assim, doutor, eu vou tratar essa cirurgia, tá? Mas se eu precisar amputar minha perna, eu não vou. Eu não quero. Mas eu quero amputar. Então, mas eu não vou deixar você amputar. E aí? Quem vence essa discussão? Entendeu? Tipo, tá bom, então eu, Vitor, eu não posso continuar tratando o senhor não está seguindo as minhas recomendações, embora a gente não recomende nem um pouco esse tipo de comportamento, né? A gente é treinado para cuidar das pessoas. Na enfermagem é muito tranquilo isso. A gente é super treinado para cuidar das pessoas.
Mas os médicos ainda têm essa ideia de que eles são treinados para curar as pessoas. E aí, tipo, se você não aceita o que eu tô falando, então eu não quero te tratar. Entendeu? Do seu jeito eu não quero, só quero se for do meu. Enfim, eu acho que a discussão tá mais ou menos por aí. Tipo, e aí? Você tem esse direito de se opor dessa maneira? O que aconteceu? E agora aqui vai a minha crítica ao CFM. O CFM, no começo da pandemia, atendendo a uma pauta política do governo, o CFM e sua diretoria anterior, acho que agora foi substituída a diretoria, ainda acho que mas era muito alinhada ao governo federal, muito alinhada, de não esconder de ninguém, de ter foto em rede social, de ter apoio público. O CFM, no começo da pandemia, fez para mim o que foi a maior atrocidade que o CFM poderia ter feito nessa pandemia, além do silêncio, óbvio, né? Que o CFM se calou durante muitos momentos, foi fazer a resolução número 4 de 2020, o parecer número 4 de 2020 do CFM, que dizia que, basicamente, várias páginas dizendo que não tem evidência científica nenhuma sólida de que ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina funcionam no tratamento de Covid. São várias páginas correndo sobre isso, falando que não tem evidência sólida, para nos 2 últimos parágrafos falar assim, olha, mas o médico que prescrever e causar algum dano para o paciente, esse médico não vai ser responsabilizado no CRM. É isso. Então, assim, o que o CFM... Gente, para mim, isso foi a maior, assim... Nunca vou perder a oportunidade de falar desse parecer. Esse parecer, assim, é uma vergonha para a classe médica, uma vergonha. E esse parecer tá lá, válido, tá? Mas o CFM falou assim, olha, então é assim, se você causar algum dano para o paciente por causa dessa prescrição sem evidência científica nenhuma, você está isento de ser punido aqui no CFM, no CRM, no âmbito dos CRMs, certo? Não vai ter punição. Foi isso que o CFM fez. E isso instigou esse debate político sobre a autonomia do médico. Porque o CFM, ele foi criado com uma missão, que é a de proteger a sociedade. Ele não protege médico, ele não protege a classe, ele protege a sociedade. Ele regula a atuação dos seus profissionais para proteger a sociedade. E o que o CFM fez foi dizer, tudo bem se você causar algum mal, neste momento a gente não vai te punir. O que eu falei e falo e repito para quem quiser ouvir, se o paciente se sentir lesado por uma prescrição médica prescrita por um médico, ele tem todo o direito de ir no judiciário e requerer a indenização que ele entende de direito, e ele vai ganhar essa indenização no judiciário. Porque o judiciário vai pegar a resolução, esse parecer, porque, gente, se a resolução está aqui embaixo, o parecer está aqui embaixo, ó, no sistema legal, o parecer está aqui, ó, o parecer está aqui. O judiciário vai enfiar isso daí igual abaixo do médico, vai falar, lute, agora você vai pagar essa indenização para essa pessoa. E eu, assim, torço para que muitos processos aconteçam nesse sentido. Eu vou correr com a aula aqui, porque falei que não ia dar 1 hora de aula, né? Enfim, só para vocês entenderem. Teve afrouxamento ou não das normas éticas? Não tem dados no site, não achei no site do COFEM, do Corém, São Paulo, mas no site do CRM de São Paulo, CREMESP, quando você vai lá na aba de informações, transparência, aí tem essas informações aqui sobre processos éticos e sobre sindicância. Então, ó, sindicância, se vocês verem, sindicância em andamento por ano de instauração. Ó, 2021 aqui, de azul, que é esse daqui, 1.847 sindicâncias em andamento só do ano de 2021. Se você somar com o ano de 2020 aqui, ó, quase 900 também, tem muita denúncia rolando no Conselho nesses anos de 2020 e 2021. Vamos considerar aí que o Conselho ainda patina por conta do alto número da alta demanda de processos. O processo ainda é físico, são poucos conselheiros para tanto processo, para tanta denúncia, então os processos demoram para andar no Conselho. Tem processo no Conselho de 2016, que ainda nem foi julgado. Ai, peraí. Bom, principal assunto que foram recebidos nessas denúncias, né, sindicantes, ó. Se
vocês olharem, conduta ético-profissional, aqui, que está em azul escuro, aqui, 400 denúncias que envolvem conduta ético-profissional. Mas se vocês olharem aqui, ó, atendimento médico do Covid-19, que é esse rosinha aqui, foram 71. Eu não sei qual é o método que eles usam para classificar dentro desses 10 principais assuntos. Não sei se relacionam também, sabe? Se você pode colocar 2 assuntos num processo só, porque às vezes um processo ele fala de mais de um assunto. Ele fala da conduta, ele fala de negligência e ele fala de por exemplo, das condições do hospital. Então, ó, condição de funcionamento de hospital, mas só para vocês terem uma ideia, isso daqui foram os 10 principais assuntos. O Covid não é um principal assunto, não foi um principal assunto, mas negligência, imprudência e imperícia foi um super assunto. Falta e abandono de plantão, para mim, 42 pessoas aqui, ó, é muita gente. E eu acho falta de plantão uma das faltas mais graves que podem existir dentro da medicina, tá? Falta injustificada. Quando a gente vai falar de processo mesmo, das pessoas que foram julgadas, se a gente olhar os números aqui, ó, em 2019, quando ainda não tinha pandemia, 508 médicos foram considerados culpados no fim do processo. E em 2021, que a gente está retomando ainda, né, as atividades e tal, a gente teve 666 médicos. Então, tem um aumento considerável de médico considerado culpado. Se você pensar em julgamento, bastante médicos foram considerados culpados, tá? No fim do processo. Mas e aí? Vocês acham que um código de ética mais rígido a gente precisa ou a gente precisa de profissional mais comprometido? Vocês querem falar sobre isso? Vocês acham que a gente precisa de mais lei, mais regra, mais punição? Vocês acham que precisa de mais processo? Gente, nenhuma regra pode prever esse tipo de comportamento. Médico que é líder de esquema de desvio de verba, porque é médico, usa a sua posição como, às vezes, como secretário de saúde, ou como gerente de algum hospital. Médico que... O caso Prevent Senior revelou assim, o que há na escória da sociedade médica foi o caso Prevent Senior. A gente está voltando à era da Segunda Guerra, sabe? Experimentos com pessoas. Foi isso que a Prevent Senior fez. Fraude envolvendo médico em empresa de prótese. Daqui, ó, todo ano tem um escândalo de esquema de prótese. Todo ano. De médico envolvido com esquema de prótese. Não adianta. Todo ano a gente vê uma notícia de médico envolvido com esquema de prótese. Tem médico que cobra de paciente no SUS. Um dos médicos que eu faço defesa aqui em São Paulo, lá no estado onde ele está morando agora, ele foi denunciado por cobrar para fazer cirurgia de catarata de paciente do SUS. Então, assim, que norma eu poderia criar ética que impedisse esse tipo de gente de ser profissional, assim? Esses dias eu vi uma decisão também de uma enfermeira, de uma auxiliar de enfermagem que foi condenada pelo crime de desvio de verba, algum crime de funcionário público, porque ela estava não aplicando a vacina nas pessoas. Ela fingia que aplicava, sabe? Teve várias denúncias dessas. Ela fingia que aplicava e jogava dentro do Scarpa que é a vacina cheia. Depois ela pegava essa vacina e aplicava em outras pessoas que pagavam. Quando a vacinação começou, para as pessoas mais idosas. Então, assim, que tipo de lei, norma eu posso criar para proteger esse tipo de comportamento? Eu não vejo como. Eu não acho que precisa de mais regras. As regras estão colocadas, entendeu? Como eu disse para vocês no começo da aula, as questões técnicas e as questões políticas ficaram muito evidenciadas. Então, hoje, dentro do sistema judiciário, a gente está conseguindo... A gente já vinha lutando para isso, advogados especializados em saúde já vinham discutindo esse tipo de assunto dentro dos tribunais, assim, tipo, olha, o juiz não pode decidir só porque o artigo 896 da Constituição fala que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Não dá para dar tudo para todo mundo. A gente é o Estado, mas a gente tem orçamento. Isso é uma discussão
dentro da área da saúde gigante, gente, dentro do direito da saúde gigante. O Estado tem que dar tudo para todo mundo do jeito que as pessoas querem. A gente conseguiu diminuir essas diferenças, essa discussão. Hoje, os juízes estão mais atentos a essa questão, de que as questões técnicas não se resolvem com caneta. Não é com a caneta que eu resolvo, que é interna na TI. Bom, quando a gente fala de ética em pesquisa, a gente viu que a Prevent Senior, o que foi capaz, né, de fazer, de submeter pessoas a tratamento sem essas pessoas saberem que estavam sendo submetidas a pesquisas e tal. E aí é reflexão mesmo. A gente teve muita interferência política em decisão técnica, então a gente tem que lembrar que estamos no meio de uma pandemia sem um médico no Ministério da Saúde, e a gente ficou sem médico no meio da pandemia no Ministério da Saúde. Então a gente teve um político decidindo questões técnicas. A gente teve sim um aumento de resolução, de lei, eu já falei disso, e o judiciário ficou mais observante das suas limitações. Eu pelo menos vejo assim. Bom, concluindo, eu acho que essa mudança de perspectiva das decisões judiciais foram bem importantes. Eu tenho alguns amigos que trabalham no Poder Judiciário, tenho amigos juízes e tal. Eu acho que eles ficaram mais atentos a isso, de que não dá para decidir tudo de barrigada, de canetada. Que eles podem pedir apoio em questão técnica e científica. Os tribunais, hoje em dia, já têm montado centros de apoio para juízes. Então, dentro de universidades, hoje, às vezes, existem alguns grupos que prestam atendimento para juiz. Tipo, o cara chega lá, um caso de um cara que precisa de uma cirurgia, o cara manda para o juiz manda para essa câmara dentro de uma universidade e fala, meu, isso daqui é assim mesmo? Porque se eu falar para o juiz, gente, que um paciente que precisa fazer uma lipoaspiração, aqui lipoaspiração é muito absurdo, mas sei lá, precisa fazer uma cirurgia que não é urgente, falar para o juiz que é urgente, dependendo do jeito que eu escrever, o negócio vira urgente. Mas vira urgente só porque eu escrevi, não porque ele realmente entende? Bom, o judiciário está mais preparado, eu acho, para lidar com conflitos bioéticos, que são esses conflitos que envolvem pesquisa, que envolvem alocação de recursos e tal. E a gente conseguiu, pelo menos, que o judiciário entendesse que os pilares do SUS, né, da equidade, essa balança aí, ficassem mais evidente, que o SUS conseguia entender, que o judiciário conseguia entender que o SUS tem uma estrutura própria. As alocações de recursos no SUS seguem uma linha lógica, né? A gente não faz as coisas de, vamos pôr um tanto de dinheiro aqui em saúde, em atenção primária, vamos pôr... Não, existe uma lógica por trás. Na bioética, o que a gente pode pensar para o futuro? Um acordo global de cooperação? Será que não é o momento, agora, no pós-pandemia, dos estados, né, dos países se reunirem e criarem um regramento específico para cooperação em saúde pública, para a gente saber como isso vai acontecer? Se a gente não pode criar normas mundiais para alocação de recurso, no caso da pandemia, a gente viu muita colaboração internacional, né? Teve muito país mandando vacina e tal, mas assim, mandando, mas primeiro os meus, né? Sempre numa questão mais centralizada de primeiro o meu, depois eu ajudo o pessoal lá da África. Primeiro eu vou vacinar o pessoal aqui. Quando o pessoal aqui não quiser, aí eu mando a vacina lá para o Brasil. Né? A gente viu isso. Será que a gente não está na hora da gente pensar numa bioética? A gente já pensou nisso, né? Existe a declaração da bioética universal, de direitos humanos. Tem várias declarações, para ser signatário de várias coisas. Mas será que a gente não tem que pensar especificamente numa situação como a que a gente viveu? E facilitação de acesso a essas informações. Eu acho que ainda falta muito acesso à informação. A gente tem que pensar que na Unicamp a gente consegue discutir isso de uma forma um pouco mais ampla, mas nas outras universidades essa é uma matéria que não existe. É uma matéria facultativa, é um cursinho online de 2 horas da UNB, sabe assim? Tipo, não existe. As pessoas não fazem essa disciplina. Não sei se na UNB fazem, tá? Chutei o UNB aqui, mas tipo... Eu sei que muitas universidades não fazem, isso eu sei. Porque já dei aula por aí. Esse tempo de pandemia, dei algumas aulas por aí. Então, assim, será que a gente não precisa facilitar o acesso a essas informações? De que existem princípios bioéticos, de que eles são um pilar para decisões na área da saúde?
enfim, questões para discutir. Gente, meu contato de e-mail, quero agradecer de novo a participação de vocês e fico à disposição para dúvidas ou para a gente debater, bater papo, o que vocês quiserem, tá bom? Ó, deu 1 hora, hein? Yane, está sem som. Tá. Tá desligado seu microfone. Liga aí. Enquanto a Yane resolve a questão do microfone, eu tinha uma pergunta que eu achei muito interessante quando a senhora, e vou falar senhora não pela questão da idade, mas como forma de respeito. Mas em relação à cobrança do Estado por ter internado numa questão particular e depois veio a cobrança do Estado dos valores. Eu fiquei imaginando no caso, por exemplo, do Amazonas, em que você teve a morte de várias pessoas devido a uma negligência do Estado mesmo em relação ao provimento de oxigênio, por exemplo. Seria possível um cidadão que ficou com algum tipo de sequela, ou então um familiar que perdeu um ente querido, entrar com uma ação pedindo uma indenização? Boa sua pergunta, Victor. Sim, com certeza seria possível. O que a gente sempre precisa, o que vocês precisam entender na hora que a gente vai pedir uma indenização, a gente tem que provar que teve um nexo de causalidade. Então, teve um nexo entre a causa e o efeito. Então, entre a ação de alguém e o resultado que outro alguém experimentou. Quando a gente fala do Estado, essa responsabilidade ela é objetiva. Então, eu só provo isso mesmo, o dano e o nexo de causalidade. Eu acho que no Amazonas, principalmente depois da CPI da Covid, que tem essa força instrutória de processo, né? Tem essa força de inquirir testemunha, avaliar documento e tal. Eu entendo que o relatório conclusivo da CPI da Covid, que concluiu que o Estado brasileiro foi negligente na alocação e distribuição de recursos para o Estado do Amazonas, naquela oportunidade que acho que eles ficaram uns 10 dias lá sem receber oxigênio, e teve aquela calamidade aquela atrocidade que aconteceu. Eu acho que é muito possível que uma pessoa pegue esse relatório conclusivo, associe essa morte de um familiar ou essa sequela que ela experimenta pela falta de oxigênio e responsabilize o Estado. Eu acho muito possível. Eu não sei se essas ações aconteceram, porque se elas aconteceram, elas acontecem lá no estado do Amazonas, né, que é onde as pessoas residem. Mas eu tenho, sim, praticamente certeza de que o Estado, com certeza, seria responsabilizado individualmente. Então, assim, tem que pensar que quando a gente fala de indenização por morte ou por incapacidade, a gente avalia também quem é a pessoa que morreu ou que ficou incapaz. Então, se eu, Thaís, eu tenho 33 anos, eu sou solteira, mas eu que mantenho a minha família, eu que pago as contas dos meus pais, eu que mantenho os meus pais, eu, eu tenho uma indenização que seria devida pela minha morte, porque a minha morte causa um dano X. Mas vamos supor que eu tivesse uma filha de 2 anos, e eu cuido dessa filha de 2 anos. Então, quem vai cuidar dessa filha de 2 anos agora? Então, essa indenização seria redirecionada para os filhos. Hoje tem uma decisão no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, que condena o Estado a indenizar os filhos de um homem que morreu numa enchente. Numa enchente. E vai indenizar eles, vai pagar uma pensão até os 25 anos de idade dos filhos. Então, o Estado vai ter que indenizar essa família. Porque eu não li o processo, mas eu só li a notícia. O juiz entendeu que o Estado tem responsabilidade pela enchente, entendeu? Então, cabe indenização, ponto.
E eu entendo que lá no estado do... Eu imagino que no estado do Amazonas esses processos devem estar pipocando, assim. No estado de São Paulo fica mais difícil você comprovar que essa ausência de... A gente, assim, teve ausência de insumo e tal, mas a gente não chegou a nada tão grave como aconteceu lá no estado do Amazonas. Pode falar, Matheus. Thaís, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque me parece que durante esse tempo da pandemia ficou também muito claro as disparidades de posições entre as esferas da ética, no sentido de que, por exemplo, as pessoas que são convidadas, que integram os comitês, são os caras, e sim, os caras, que infelizmente é a questão de gênero, né? Mas são os caras que manjam muito de teoria, que estudaram a ética, e enquanto isso eles vão julgar os pesquisadores, então eles não têm, sabe, a prática que têm os pesquisadores, às vezes parece que não tem esse conhecimento. Você trouxe também o juiz que não consegue interferir nas questões técnicas, e aí como fica para a população a relação de confiança? Então, qual que é a minha relação de confiança com o médico, com o profissional da saúde? Porque, poxa, o médico está discordando toda hora, será que o que meu médico está falando é de fato correto? Será o que eu ouvi no centro de saúde é de fato correto? Será que a decisão do meu juiz é uma decisão válida, assim, né? Uma decisão realmente pautada no conhecimento, da técnica, tudo? Como que fica, né, essa relação? E também se há alguma maneira de minimizar, né, essas disparidades e entrar mais no consenso. Eu tenho a teoria, assim, de que vai levar muitos anos, para que a área da saúde receba de novo a confiança que a gente sempre recebeu das pessoas, sabe? Eu sou de uma época que as pessoas, que você falava assim, eu sou técnica de enfermagem, e as pessoas falavam, nossa, que bênção, que alegria, que bom, que feliz, que anjo. Eu sou dessa época. Eu sou das pessoas que receberam chocolate, pão, doce, abraço, beijo, tudo de paciente. E eu acho que a área da saúde, assim, essa politização das questões técnicas prejudicou demais a área da saúde, assim, os profissionais de saúde, demais, demais. Então, assim, a gente está tendo desconfiança de coisas que nunca a gente teve. Tipo, a gente está tendo que falar de novo de vacina de sarampo, gente, sabe? Para as pessoas irem vacinar de sarampo. A gente está tendo que falar de novo que, tipo, é um negócio impensável. A gente está tendo retorno de doenças que já estavam erradicadas. E agora a gente está tendo que, de novo, discutir isso. Mas por quê? Eu acho que porque teve essa politização prejudicial, assim. E não vamos fazer a doida aqui, mas existe uma meia-culpa enorme da classe médica. O CFM, enquanto instituição máxima dentro da ética de proteção da sociedade, de garantia do comportamento ético dos seus escritos, dos médicos do Brasil, adotou uma postura completamente imoral, assim. Para mim é um negócio... Eu espero que um dia essas pessoas sejam responsabilizadas, de verdade. Essas pessoas que estavam lá podendo fazer e não fizeram, sejam responsabilizadas. Mas eu acho, assim, é uma disparidade que eu não sei, assim, de verdade, Matheus. Eu não tenho uma resposta. Como a gente vai resolver isso, sabe? Eu acho que... eu espero que tempos melhores venham para a gente conseguir, de novo, retomar a confiança que as pessoas sempre tiveram nas nossas profissões, sabe? Enquanto a gente dava uma orientação, ou de quando a gente falava de algum assunto, a gente sempre foi respeitado. Eu acho que a medicina, principalmente a medicina, né? Porque a sociedade ainda, infelizmente, enxerga o médico ali como o chefe da equipe de saúde, que a gente sabe que está longe de ser, mas a sociedade ainda ouviu muitos médicos falando muita coisa sem embasamento científico, né? Sem nenhum tipo de tato, sem nenhum tipo de ética. Então, assim, eu não sei. Eu acho que vai ficar um trabalho assim de anos ainda.
mas que eu espero que no futuro a gente supere esse momento nefasto da nossa sociedade, que a gente consiga seguir em frente e retomar a confiança mesmo que a gente sempre teve. As pessoas confiam na gente, sabe? As pessoas sempre confiaram. As pessoas saíram agradecidas de um consultório, não desconfiadas, entendeu? Agora as pessoas saem desconfiadas. Você fala uma coisa para a pessoa, você fala, olha, você tem que tomar o banho de... tá querendo me... Não confio, porque eu vi no Twitter, vi no TikTok, vi no Facebook, um outro médico falando que às vezes nem médico as pessoas são, sabe? Enfim, eu acho que vai levar alguns anos ainda. E o judiciário, bem ou mal, se você levou uma questão para o judiciário e o judiciário resolveu, resolvida essa questão está. Infelizmente, assim. Esse é um poder que a gente deu para o poder judiciário, que é esse poder-dever de resolver os conflitos. Resolver, eu digo, não é resolver na prática, é decidir, né? Então, assim, eu sempre falo isso para o cliente, o processo é sempre um risco, a gente também não sabe quem é o juiz, como que ele vai decidir esse assunto, como que ele vai avaliar essa prova, mas, no fim, o judiciário é o que a gente tem, e é o que a gente tem de melhor, porque a lei assim quis. Então, acho que vai em alguns anos ainda, viu, para a gente retomar a confiança. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita a oportunidade. Acredito que não. Muito obrigada, Thaís. Foi muito bom a aula. Agradecemos imensamente. Imagina, gente, foi um prazer, viu? Se vocês quiserem, sempre estou à disposição. Tem muitos assuntos para a gente discutir. Então, é isso aí. Só me chamar. Certo, pode deixar. Obrigada. Boa noite. De nada, gente. Tchau, beijão. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado, Thaís. Tchau. Boa noite, galera. Não esqueçam da lista de presença, coloquem lá, por favor, para vocês conseguirem o certificado, beleza? E é isso, obrigado pela aula.